básico, mas às vezes muito mais no espírito, para mudar os pensamentos, sentimentos e intenções do coração. Então, tem pessoas que ela precisa ser liberta no espírito. Que a gente mais se depara dia após dia são pessoas que ela tem uma convicção que ela é cristã. Mas na verdade ela só crê. E da maneira dela. E aí onde está o perigo? Porque quando não damos ouvido à palavra, colocamos tudo a perder. A maior revelação para mim e para a tua vida é a palavra. Ouvir e praticar a palavra. A maior revelação é a palavra. Por isso que Jesus ensinava em todo o tempo. Mesma velocidade que Jesus orava, ele ensinava. Porque sem o ensinamento da palavra, você vai orar, mas vai ser só palavras, meras palavras, que não vai tocar o coração de Deus. Primeiro que nós aprendemos que devemos orar com as palavras do Senhor. Por isso que a direção é: não se aparte deste livro, mas medite nele de dia. Mateus vai dizer, 21, 22, que tudo que pedires em oração, crendo, tudo que pedires. E por que muitos oram e não recebem? Porque eles não oram segundo a palavra de Deus. É segundo a minha palavra, o que eu entendo, o que eu acho, o que eu penso. E a Bíblia não ensina assim. A Bíblia vai dizer que tudo que eu pedi em oração, crendo... Então, Senhor, a tua palavra está escrito. Que o que eu pedi em oração, você está colocando a palavra de Deus sempre na frente. Porque o Espírito Santo vai dizer que eu e você não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. E o Senhor me trouxe ao coração, abre a tua Bíblia no livro de Marcos 5, 21. Uma direção, uma palavra. Marcos 5, 21. Livro de Marcos 5, 21. Vai dizer assim, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande, e ele estava junto do mar. Próximo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Se atenta no que você está ouvindo, no que você está vendo. Eis que chegou um dos principais. Então quem se aproximou de Jesus não era qualquer um, sim ou não? Era um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus. Você tem noção que Jairo, um homem conhecido, e era um dos principais, vamos dizer, para os dias de hoje, um presidente, um governador, e quando ele viu Jesus com os discípulos descendo, com as suas vestes simples, igual aos discípulos, Jairo, autoridade naquela cidade, já foi fazendo o quê nos pés de Jesus? Se prostrando. Porque ele reconhecia que aquele homem, por nome de Jesus, vindo de Nazaré, sobre ele existia uma autoridade. Então lá, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Próximo. E rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhes ponha as mãos para que o quê? Para que ela sare e viva. Porque ela estava à beira do quê? Da morte. Então Jairo, reconhecendo que Jesus, aquele homem por nome de Jesus, vindo de Nazaré, ou seja, Jesus de Nazaré, sobre ele existia um dom, uma unção de cura, de libertação. E a filha dele necessitava. Veja bem, nós acabamos de enfatizar e ler que Jairo era um dos principais, ou um dos príncipes de lá. Então quer dizer que a influência não resolvia, o dinheiro não resolvia, a amizade nenhuma mudava, ele precisava do poder de quem? De Deus. E o único que estava carregando, sendo apresentado perante todos, era um homem que atravessou, vinha já curando de outros lugares. E encostando o seu barco ali, desceu e falou: Jesus chegou. Essa mesma passagem, se você continuar na Bíblia, mas eu não quero que você vá lá, para a gente ter uma linha de raciocínio, de entendimento que o Espírito Santo deu. Nessa mesma cidade, nessa mesma passagem, aquela mulher do fluxo de sangue foi se encontrar com Jesus, porque também chegou aos ouvidos dela que Jesus, aquele que curava e libertava, tinha acabado de chegar na cidade. Só que Jairo
se despiu de toda a honra, de toda a glória, de toda a influência, e já foi logo se ajoelhando, se prostrando. A Bíblia vai dizer assim, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo dele, ele vos exaltará. Quem está entendendo? Então veja bem, Jairo já chegou se humilhando. Por isso que ele recebeu a bênção sobre a filha, porque ele se humilhou. Ele não foi lá tratar com arrogância. Ele não foi lá dizendo assim, ó, eu sou um homem influente, eu sou uma autoridade aqui nessa cidade, e eu quero que o senhor vá na minha casa curar minha filha. Ele não fez nada disso. O que tem a ver com a sua vida? Muitas das vezes, nas orações, é assim, Senhor, eu estou na igreja, eu sou pastor, eu sou o apóstolo, eu sou obreiro, e minha vida está desse jeito. Não tem humildade nem uma. É por isso que ora e não consegue viver as pró. Quem crê que Deus tem uma promessa para a tua vida? Só que nós só podemos receber, viver, se a gente orar segundo a palavra de Deus, não o que achamos, o que pensamos. Porque muitas pessoas, eu tenho os dons, mas por que os dons não geram frutos para o reino? Porque ela quer atrair honra para si mesma. Então, entenda quando você estiver meditando na Bíblia, que está trazendo ali, ó, diagnóstico, está trazendo ali o relatório da vida de Jairo. Não era qualquer um homem. E a Bíblia já vai dizendo que ele se prostrou aos pés de Jesus. Porque ele sabia que o que estava sobre a família dele, o que estava na casa dele, dinheiro, influência, honra, não resolvia. Ele precisava do poder de quem? Ele precisava de Quantos precisam de um milagre aqui? Veja bem, a maneira que nós nos reportamos em oração ao Senhor é uma plantação, sim ou não? E toda plantação tem a sua colheita. Ó, põe no 24. Olha o que vai dizer. E foi com ele e seguiu uma grande que o apertava. Olha só interessante. Havia uma multidão que apertava Jesus. Mas o fato de estar andando com Jesus não quer dizer que vai usufruir das pró, porque se não entender qual é o propósito, vou mudar. O fato de estar vindo para a igreja, se não mudar de dentro para, vai ser um frequentador de igreja e não vai conseguir ser um praticante do quê? Da palavra. Olha só, a multidão apertava Jesus, mas todo mundo recebia os milagres? Não. Se a gente entrar no 25, vai começar a história da mulher. A mulher que tomou atitude, usou a fé, e através da fé dela, ela tocou em Jesus, nas suas vestes, e das vestes de Jesus saiu o quê? Virtude. Saiu o quê? Poder. Porque ela tocou com... Se você não tocar com fé, você não vive o milagre. Mesmo vindo para a igreja, mesmo sendo Matusalém de igreja, vai estar sempre orando pela mesma causa. Por quê? Porque ainda não é um praticante, não consegue executar a palavra. Só ouve a palavra, até prega a palavra. Mas na hora de exercer a palavra, não tem fé. Não consegue obedecer, não é manifesto os frutos do ex. E é onde o mal está roubando muitas pessoas. Não estou falando de quem está fora, estou falando de quem está dentro. Por que não consegue permanecer? Porque não tem disciplina. E aí os milagres que o Senhor já tem liberado, não consegue desfrutar. Porque não persevera. A perseverança faz acrescentar a minha e a tua fé. A Bíblia diz que para cada um, Romanos 12:3, vai dizer que para cada um Deus deu uma medida de fé. Quando você não persevera em algo, a sua fé não é acrescentada. Ou seja, a sua fé não consegue ser provada. Porque uma hora você está aqui, uma hora você está ali. Na hora que Deus vai te provar, vai te ensinar, aí você já muda. Aí daqui a pouco está aqui, na hora que Deus vai começar a te colocar responsabilidade, aí você já muda. Aí fica sempre fugindo. Da mesma maneira vai acontecendo com as promessas. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de vós e vos. Então quem está correndo atrás de bênção está na mão ao contrário do que diz a palavra. Por que aquele o que ele mais ele quer, menos ele tem? Porque ele está na contramão da Bíblia, da palavra. As bênçãos correrão atrás de mim. As bênçãos correrão atrás de vós. Não nós correr atrás de bênção.
Devemos correr atrás de quem? Da presença. Quem está entendendo? Quem tem a presença de Deus não falta bênção. Quem crê nisso? Você tem que correr atrás da presença de Deus. Eu e você devemos correr em ficar com Ele. Porque quando nós estamos com Ele, Ele tem cuidado de nós. Quem crê nisso? Mas o que muitos estão fazendo? Estão correndo atrás da bênção ou só buscam o Senhor enquanto convém. Começou a mudar a história. Eu tenho tratado de muitas almas dessa maneira e eu me entristeço. Chega aqui falido, morto espiritual, morto financeiro, derrotado. Você começa a ensinar. Na hora que vem um sinalzinho de mudança, é aquela criança que se solta a mão, já sei andar. Vai cair de novo. Vai cair de novo. Filho, é rápido. O que vocês têm que vigiar? Rapidamente vira o filho pródigo. Não, dá o que é meu, eu já estou recebendo as minhas vitórias, agora eu já sei, eu já sou crente, eu já sei. Questão de horas, questão de dias. Volta para o estágio pior. Não volta para o mesmo, volta para o estágio pior, por causa da desobediência. Eu tenho cuidado de pessoas todos os dias. E as pessoas ouvem a palavra, meditam na palavra, mas não praticam. A Bíblia diz, não seja ouvinte, mas sim praticante. Se não for praticante, as bênçãos vão correr desse que desobedece a Deus. Deixa eu falar algo. Demônio só se sujeita, só obedece quem obedece a Deus. Não adianta você ficar falando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está atraindo mais perseguição se você não tiver em obediência à palavra de Deus. Olha só. Precisamos buscar o Senhor, entregar um culto ao Senhor. Um culto racional. Você tem que entender o porquê que você veio para a igreja. É a vontade de Deus que eu e você esteja em comunhão para que aprender a palavra do Senhor. E após aprender, no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, trazer a existência. Você não vai ser abençoado. A Bíblia diz que você já é abençoado. Quem está entendendo? E por que não vive? Por que não vive? Se a Bíblia garante, quem crê na Bíblia? Já somos abençoados, porém na onde? Nas regiões celestiais. Somos abençoados com todas as sortes de bênção. O que quer dizer com isso, apóstolo? Pega a sua guerra aqui e leva para as regiões celestiais. Trazendo, de que maneira que eu levo? Apresentando em súplicas, orações e ação de graça. Apresentando a sua causa em oração. Não tem vida de oração, não jejua, não ora, não lê a Bíblia. Como que vai vencer? Não vence. Não tem separação, não tem um relacionar nem com o Espírito de Deus, nem com a palavra. Como que vai vencer? Não vence. Aí as bênçãos ficam retidas. E Deus não tem nada a ver com isso. Tem que aprender a ler Bíblia. Ah, Deus vai fazer. Me mostra na Bíblia onde que Deus vai fazer. A Bíblia diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Faz a tua parte. A tua parte é obedecer a palavra de quem? A Bíblia vai dizer que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos para os verdadeiros. Os ministros verdadeiros que andam pelo Espírito e pela palavra, haverá tempos trabalhosos. Sabe por quê? Porque amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, só quer ouvir aquilo que convém. Não consegue ser confrontado com a ver. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e o quê? Quem não tem Jesus não tem verdade, está sem caminho e está sem vida, está morto. A Bíblia diz, está com a aparência de quem está vivo, mas está morto. Morto o quê? Espírito. Lembra em Gênesis, o início? Qual foi a direção que Deus deu para Adão e para Eva? Não coma desse fruto, porque certamente, se comer, morrerás. Eles morreram? Sim. Sim. Eles morreram espiritual? Primeira morte, espiritualmente. Perderam a comunhão, ou seja, não conhecia pecado, não conhecia nudez. E quando Deus desceu para falar novamente com ele, começou a perguntar onde ele estava, Deus já sabia onde ele estava. Mas devido ao pecado, ele teve que ir lá, né? Pegar as vestes, roupas, né? O pele de animal, fazer vestes, porque já conheceu o pecado. O pecado entra através da desobediência.
Desobediência. A enfermidade, a cura entra por causa da desobediência. As pessoas são presas espiritualmente, presas fisicamente, por causa de desobediência. A palavra de quem? De Deus. Então por que um culto de cura e libertação? A palavra, só a palavra liberta eu e você. Só a palavra. Veja bem, Jairo, necessitado de uma mudança dentro do lar dele, correu depressa. Falou, Jesus está chegando, eu vou até ele. Ele tomou a ti. Além de tomar atitude, Jairo manifestou a fé. Ele só tinha ouvido falar de Jesus, sim ou não? Mas ele ouviu falar que Jesus tinha um poder, que verdadeiramente ele vinha da parte do céu. Então ele tomou atitude.